Então, quanto à natureza e à composição, esses meios eles podem ser desconhecidos. Se o fungo cresce, ele tem uma fonte de carbono e uma fonte de nitrogênio, mas a gente não sabe exatamente qual é e nem a quantidade dela, se isso interfere no crescimento de uns fungos em detrimento de outros. Então, ele tem substratos naturais sem concentração definida. Aqui tem alguns exemplos: alga cenoura, meia aveia, que a gente às vezes utiliza em determinadas técnicas no laboratório. O meio semissintético é aquele que você conhece uma parte da composição e outra não. Então, por exemplo, eu conheço quanto tem de glicose em determinado meio, mas eu não sei exatamente quanto tem, no caso do BDA aqui, que é o batata, destrose e agar. Eu sei quanto tem de agar, eu sei quanto tem de destrose, que é o açúcar, mas eu não sei o que exatamente tem a quantidade de amido que vem da batata, que você tira, você cozinha a batata, faz um caldo ali e você usa aquela água que sai ali junto, que você filtrou ali para você utilizar no meio de cultura. Então, ele é considerado meio semissintético. E os sintéticos, eles são aqueles meios que você conhece exatamente a composição. Então, eu sei que substâncias tem dentro e a concentração que tem. Se eu quero fazer um estudo, dependendo do que eu quero conseguir, eu posso utilizar um meio ou não. O meio mais utilizado na micologia é o agar saborô, que ele é essa denominação do agar saborô. Ele vem do Jean-Jacques Saborô, que ele trabalhava, era um dermatologista que trabalhava com fungo, e ele foi testando até encontrar um meio que ele conseguisse fazer que os fungos que causavam doença na pele, eles conseguissem se desenvolver. No slide 8, aí tem quanto à finalidade de uso desses meios. Os meios, eles podem ser gerais, especiais, seletivos, diferenciais, porque você tem uma grande quantidade de fungos, e aí cada um deles tem uma necessidade nutricional de meio diferente. Aí os gerais são aqueles que permitem o crescimento da maioria dos fungos. Eles são denominados também de universais. O exemplo é o agar saborô. Esse agar, ele tem fonte de carbono e fonte de nitrogênio, que são genéricas, que a maioria dos fungos gosta de crescer. E aí, quando eles crescem juntos, é a velocidade de crescimento que você absorve os nutrientes. Alguns fungos absorvem rápido e crescem rápido, e outros têm mais dificuldade para crescer. Por isso que foram criados outros meios, que foram criados, adicionados substâncias dentro de determinados meios, para que você conseguisse trabalhar com todos os grupos de fungos que a gente consegue. Então, tem alguns exemplos. Os meios especiais, nesse slide 8, eles são meios que adicionam substâncias. Por exemplo, você quer que o fungo produza determinadas estruturas, e aí você enriquece o meio. Nesse caso aqui, o que foi usado foi extrato de levedura. Então, é o mesmo meio geral, o agar saborô, com adicionado de extrato de levedura, que aí você vai ver os fungos crescerem mais rápido, produzirem mais estruturas, produzirem mais esporos, e aí eles sobrevivem melhor, principalmente no laboratório. No slide 9, aí você vai ver, já tem os meios seletivos. São aqueles que são usados para favorecer o desenvolvimento de alguns grupos de fungos, de espécies de fungo. Esse aqui, é específico para fungos que eles se adaptaram a crescer e produzir lesões na pele. Eles são encontrados na natureza, mas eles têm nichos especiais. E aí, o agar mycosel, ele tem uma fórmula que é semelhante à do agar saborô, mas ela é modificada em alguns pontos e adicionada de outras substâncias para bloquear o crescimento de fungos que não se quer que cresça. Os diferenciais são aqueles que são usados para evidenciar certas propriedades de uma espécie. Por exemplo, tem algumas leveduras que você só consegue ver a reprodução sexuada delas se você adicionar determinadas substâncias dentro do meio. Esse meio Gorodikova, ele é utilizado para você ver produção de reprodução sexuada nas leveduras. Então, aí você consegue observar, que normalmente você não consegue observar isso. Aqui tem alguns, então essas são
as explicações rápidas. E aqui tem alguns que vocês vão observar, alguns meios, são 3 meios que eu adicionei aí na aula. O meio que a gente mais utiliza é o Agar Saborô. Ele normalmente, olha, quando tem agar era porque ele é um meio sólido. Aqui, ó, o agar em torno de 15 gramas. Aí a fonte de nitrogênio e a fonte de carbono, que tem que existir no meio, senão os fungos não crescem. Mas essa fonte, dependendo do meio, ela é diferente. Ele é um meio que é usado para cultivar todo tipo de fungo. E além desses fungos, ainda crescem bactérias comuns, bactérias que filamentam, que são os actinomicetes, e, no caso da micologia médica, algumas algas que produzem doenças que são parecidas com micoses. Então, o que é que você faz? Você isola e cultiva os fungos patógenos, mas principalmente são os fungos contaminantes, os filamentosos, que produzem hifa, e as leveduras, que são os fungos unicelulares. Então, eles vão produzir essas estruturas e vai facilitar, vai facilitar o entendimento. No caso, nesse slide 10, aí você vai ver aqui a fórmula do meio de cultura. Então, ele é um meio sintético, quando você conhece tudo que tem dentro. Isso aqui é uma fórmula para 1 litro de meio, onde você tem a peptona 10 gramas, a destrose 40, e o agar em torno de 15 ml, que isso é o suficiente para solidificar. E aí, cada um componente desse aqui, ele já foi testado, não é para se modificar, é uma fórmula que você repete. Por quê? Porque cada um desses que estão aqui dentro, cada substância dessa, cada componente desse, ele tem um objetivo aí dentro. Então, um exemplo, a peptona, ela é uma proteína que é a fonte de nitrogênio que serve para o crescimento dos fungos. Os fungos, eles para desenvolverem, eles vão precisar de muita energia, e aí uma delas é a proteína, que é o nitrogênio. A destrose, que é a glicose, é a fonte de carbono que vai fornecer energia para o crescimento dos fungos, para o ciclo de Krebs, porque eles são células eucariontes e eles produzem e gastam energia como uma célula eucarionte ela gasta. O agar, que nesse caso aqui é só o agente espessante e gelificante, mas ele também, como ele é uma carapaça de uma alga marinha, ele também fornece nutrientes. Ele não é necessário no meio, mas para a gente trabalhar é melhor que ele esteja no meio de cultura. E a água, que tem que ser água destilada, que é o agente diluente. Então, essa água destilada ela é mais pura do que a água da torneira, por exemplo, mas ela fornece um pouco de frações de sais minerais. Dependendo disso, isso pode influenciar. Aqui no slide 12, ele mostra a maneira com que você vai preparar. Então, você tem que misturar os componentes. O agar, quando ele está separado, normalmente você aquece, porque facilita para a dissolução do agar, e depois você mistura os componentes, mas não pode colocar os componentes quando está muito quente, a glicose principalmente. Aí depois você vai distribuir, dependendo do que você precisa, você distribui em tubos de ensaio, ou então em balão, e vai autoclavar. Tudo isso tem que ser tamponado, porque isso é alimento para os fungos. Se o material ficar aberto, os fungos eles vão contaminar, eles vão crescer e vão estragar o material. Então, tudo isso tem que ser vedado para que os fungos contaminantes não cresçam. Então, você vai usar o autoclave, que é tipo uma panela de pressão, que você vai esterilizar a vapor e a pressão. Então, é um calor úmido, e porque o meio tem água, senão o meio vai secar. No caso desse Agar Saborô, você vai utilizar 120 graus, que corresponde a uma atmosfera de pressão. Os autoclaves já estão estabilizados nisso. E se tiver muito material, 20 minutos. Mas se tiver pouco material, 15 minutos já é o suficiente. Mas você só conta a esterilização quando o seu autoclave chega a 120 graus. Aí que você conta o tempo de esterilização. Depois, desliga o autoclave, esse material é retirado, ele é identificado, até ele, depois você armazena ele no refrigerador para esse material durar mais tempo. Mas tudo isso tem que ser identificado, porque no laboratório você tem alguns componentes, desde água até ácidos. Alguns ácidos têm vapor, têm cheiro, tem alguns que não têm. Então, para ninguém correr o risco, tudo que se trabalha dentro do laboratório tem que ser identificado.
O exemplo de meio aqui é o Mycosel, que ele é uma variação do Agasaborô, onde você tem basicamente os componentes que tem no Agasaborô, mas a quantidade é diferente. E isso foi os médicos que tentaram, justamente por causa desse grupo de fungo aqui, que são os dermatófitos, que eles não conseguem crescer junto com os outros contaminantes, e aí se foi testando para ver que substâncias faziam com que esses contaminantes não crescessem direito, e aí o que aconteceu? Eles descobriram que esses dois antibióticos aqui, a ciclohexamida, inibe o crescimento de fungos contaminantes, e na maioria das leveduras e cetocandálficas, e o cloranfenicol, que inibe o crescimento das bactérias. E esse meio aqui é um meio considerado seletivo, que é usado especificamente para isolar certos grupos de fungos que normalmente não crescem nos outros. A técnica de preparação é semelhante ao Agasaborô. Então, isso aqui, esses dois meios que foram mostrados aqui nos slides, eles são do 13, do 10 até o 13, eles são meios sintéticos. E o exemplo que vocês vão ver aqui é um meio semissintético, é também um meio seletivo, porque ele tem a batata, aqui que você vê é o amido da batata que a gente trabalha, e é um meio seletivo para cultivar certos grupos de fungos filamentosos que conseguem degradar o amido e conseguem utilizar como substrato. Aí ele normalmente é utilizado para cultivar certos grupos de fungos filamentosos, e aqui você tem a composição. Então, é a batatinha, a batata inglesa, que você pesa, os 200 gramas, cozinha, mistura com água, depois você filtra, o caldo que você vai utilizar. A glicose, que está aqui a quantidade, então aqui eu não sei exatamente quanto tem de amido. O água e a água destilada. E aí, esse meio aqui, ele dá um pouco mais de trabalho para produzir, mas ele também tem os mesmos parâmetros que você vai utilizar nos outros meios. O tempo de esterilização é um pouco mais, 19 minutos, mas os parâmetros são os mesmos no autoclave, 120 graus, uma atmosfera de pressão, e aí você vai esterilizar esse meio, que pode ser todos esses aqui, isso é fórmula para 1 litro. Se você manuseia muito, se você esquenta, ferve, depois você tem que colocar numa proveta para que esse volume ele tenha que ser adaptado, ajustado para 1 litro. Tem que ter 1 litro de meio aí no seu meio de cultura, porque senão você vai ter uma fórmula errada. E aí os resultados não vão aparecer e você não sabe como responder a isso. Aqui tem, no slide 15, tem como você preparar. Isso aqui, ele dá um pouquinho mais de trabalho dos outros, mas todos esses meios aqui, que eu estou mostrando a fórmula para vocês, a gente consegue comprar já pronto. Só que muitas vezes a gente também compra componentes de meios, porque com componentes de meios você consegue montar vários tipos. Quando você tem um meio já pronto, você só tem aquele meio. E esses meios, normalmente, eles são muito mais caros do que você comprar componentes de meio.